Olá, pessoal. Eu sou Luísa Dibble, da Céu Azul Facilitação, e estou aqui para contar para vocês um estudo de caso de um projeto que eu fiz em 2017 para a Globo News. Estou aproveitando essa temática carnaval, que é carnaval hoje, mas está todo mundo em casa, e vou falar sobre esse projeto que eu fiz e contar para vocês principalmente uns erros, que foram vários, que eu cometi e que eu quero explicar por que eles foram erros, na minha visão, e por que eu faria diferente, e para que vocês possam, a partir disso, aprender e tomar melhores decisões na vida de vocês como profissionais de facilitação visual. Então, vocês já sabem, a gente está justamente criando conteúdos semanalmente para ajudar pessoas que querem viver de facilitação visual. A gente quer desenvolver a cultura de facilitação visual aqui no Brasil, e então eu resolvi hoje contar, então, a partir dessa temática carnaval, como foi esse projeto e o que eu faria diferente, e contar um pouco dos bastidores e tudo mais. Bom, então, começando. Esse trabalho, o briefing que foi passado, né, o contexto que ele estava inserido era o seguinte: o pessoal da Globo News ia trabalhar nos blocos de rua do Rio de Janeiro, e eles gostariam de ouvir pessoas influentes a respeito dessa temática de assédio no carnaval, para que eles pudessem trabalhar isso na comunicação deles de um jeito que conectasse com o público final. Então, toda vez que isso surgisse, eles poderiam ter insumos, né, de opiniões de pessoas que eles achavam que eram importantes, de entender melhor sobre esse assunto, de saber como eles poderiam direcionar os repórteres, quais matérias eles poderiam fazer, e então, a partir dessas opiniões, guiar um pouco o editorial de carnaval deles. Então, a facilitação visual estava a serviço deste objetivo. Então, isso era importante de saber, para que ficasse claro como entregar um melhor trabalho, né? Então, isso a gente já falou algumas vezes aqui, a importância do briefing, de conversar com o cliente, de perguntar para o cliente: ah, legal, e vocês estão pensando em usar isso como? Qual é o objetivo do encontro? Quem vai estar lá? Como vai acontecer? E tudo mais. Esse trabalho, ele aconteceu numa tarde, então foram umas 3, 4 horas de evento, e foram criados 2 painéis. Aqui, eles estão em tamanho menor, tá, gente? Eu acabei digitalizando e trazendo aqui para vocês em A4, né? Mas eles foram criados em bloco de flipchart grande, né? Que tem mais ou menos uns 90 centímetros por 65, tá? 90 de altura e 65 de largura. A gente fazia bastante desses formatos de painéis na vertical, quando a gente tinha eventos presenciais, justamente por facilitar o processo de ter um cavalete com um bloco de flipchart nas salas que a gente fazia os encontros, né, que o cliente fazia os encontros e que a gente já está presente, e isso fazia com que a produção ficasse mais fácil, né? Então, algumas pessoas gostam de fazer painéis muito grandes, só que o problema que eu entendo de fazer painéis muito grandes, em que tem uma parede inteira, é que não é todo lugar que tem disponível uma parede inteira. Especificamente nessa sala, a gente não ia ter uma parede inteira. A sala, primeiro que a sala era toda envidraçada, e é horrível de grudar papel em vidro, então prestem atenção nisso. Fita crepe não funciona bem para grudar em vidro, tem que usar aquele outro material que é tipo uma colinha, assim, e mesmo assim é difícil de fixar. Então, isso já é uma coisa que tu tem que depender da estrutura que o cliente te propõe para fazer o teu trabalho. Eu não gosto disso, eu gosto de ter uma simplificação da produção. Então, vamos focar no que importa, que é criar o painel de facilitação visual. Ah, mas não vai ser num painel gigante de 2 metros por 1 metro de altura. Ok, mas assim, é o que tem disponível, é o que o cliente pode me oferecer de estrutura para que eu possa trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o que ele tem para me oferecer. E eu acho que esse formato de ter um flipchart em que tu consegue ter ali a tua cadeira e uma mesinha de apoio, ele funciona super
bem e é bem fácil de conseguir, tanto em hotéis quanto na sede do cliente, né? Então, aqui eu estou falando especificamente dos trabalhos presenciais, que eu acredito que em algum momento vão voltar. Então, é legal de ficar atento também a essas dicas, né? E aí, novamente, o Flipchart ficava ali nessa sala, né? Então ele já estava disponível ali para mim. E nesse caso, especificamente do bloco do papel, outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: muitas vezes o cliente fala assim: a gente tem aqui a estrutura, o cavalete e o bloco. E aí é bem bom, porque tu consegue no deslocamento, não precisa levar um bloco de flipchart, né, que é grande e tal, então isso facilita, né, o teu deslocamento de um lugar para outro. Porém, o que já aconteceu muitas vezes comigo foi, o cliente falou que tinha o bloco de flipchart lá, e o bloco de Flipchart estava, assim, na flor do bagaço, como a gente fala em Porto Alegre. Então, assim, estava horrível, todo amassado. Então, assim, depois que eu comecei a me deparar com muitos blocos de Flipchart totalmente amassados e destruídos, eu passei a levar eu mesma o bloco de Flipchart. Então, é importante também colocar isso na ponta do lápis, de você levar o seu próprio, pelo menos o próprio papel. Tu pede para o cliente ter o cavalete, né, a estrutura, aonde tu vai poder colocar esse papel, mas o papel, o ideal é que tu leve, porque eu já me deparei muito com eventos em que eu chegava lá e o papel estava totalmente amassado, estava rasgado, estava riscado de outras folhas que já tinham sido utilizadas, e isso passa uma postura não muito profissional. Então, eu acho importante tu levar o teu próprio bloco, ou então se certificar com o cliente de que o bloco que ele vai disponibilizar vai estar de acordo com o que tu imagina, né? Então, falar sobre isso com ele. Eu preciso que o bloco esteja guardado corretamente, eu preciso que ele não esteja amassado, eu preciso pegar isso 1 hora antes. Isso também já aconteceu. Tu chega num evento e fala, tu combinou com uma pessoa que vai ter o bloco de flipchart lá para ti. Tu chega e não tem. Ninguém sabe onde fica o tal do papel e, assim, tchau para ti, estamos fazendo o evento, tem 1000 coisas acontecendo e, assim, se vira, entendeu? Então, não ter o papel é muito ruim, porque pode atrasar o teu trabalho, pode simplesmente fazer com que ele não aconteça, entendeu? Porque se imagina, o cara falou que tem o papel, o bloco, e aí no final das contas não tem. Já aconteceu isso também comigo. Eu já fui para evento achando que o cliente ia disponibilizar o bloco de flipchart, o papel, né? E não tinha, e a gente teve que sair para comprar, ou eu tive que voltar em casa para pegar porque eu tinha em casa. Então, eu sempre levo papel, mesmo que o cliente tenha dito, vai ter o papel aqui, vai ter o bloco aqui, eu levo, independente disso, para não depender, para ter esse backup, né? Para ter assim o plano B para qualquer coisa, porque novamente o trabalho de facilitação visual, especificamente o registro de facilitação visual, ele é muito corrido, então cada minuto conta. Se deixar tudo pronto, ter certeza de que as coisas vão estar bem organizadas no dia é fundamental para que tu possa fazer uma boa entrega, porque assim, eu já fico naturalmente nervosa de prestar atenção, de desenhar, de conseguir absorver tudo que eu tenho que absorver em termos de conteúdo, me conectar com as pessoas, né, que estão falando, que estão ouvindo, e aí se eu tiver que ainda por cima ficar correndo que nem louca, atrás de um papel, atrás de caneta e coisas assim, eu acho que o meu trabalho não vai ter uma boa qualidade. Então, o máximo que eu posso de preparo, o máximo que eu posso me preparar, eu faço isso, para eu me sentir segura e para eu me sentir bem de começar o trabalho. Então, dito isso especificamente sobre papel, esse trabalho, então, a gente fez com esses influenciadores, né? Quem estava chamando os influenciadores era a Globo News, então, novamente, eles estavam querendo saber sobre assédio no carnaval e queriam ouvir a opinião de pessoas que eram o público-alvo deles e que eles queriam, enfim, achavam que eram relevantes. Essa curadoria foi feita por eles que falaram com as pessoas, eu não tive nada a ver com isso, eu simplesmente cheguei lá. E aí eram mais ou menos umas 20 pessoas, e
A sala não era muito grande também, então, novamente, por isso eu gosto de trabalhar com o cavalete do Flipchart, porque muitas vezes não vou encontrar uma estrutura grande e aí eu preciso entregar o trabalho, então, ok, vamos de Flipchart. E aí, por isso, a gente usava bastante esse formato da horizontal, por ele ficar de pé desse jeito. Então, mesmo que eu quisesse, de repente, usar desculpa, na vertical, mas que eu quisesse usar na horizontal, não ia ter como, porque eu não ia ter nenhuma mesa grande o suficiente para fazer isso, e nem o próprio cavalete, né? Então, eu gosto de trabalhar com o formato vertical quando é um trabalho presencial e eu vou trabalhar no bloco de Flipchart, ok? E aí, ok, eles iam chegar lá e iam conversar sobre essa situação, essa temática de assédio no carnaval. E eram 20 pessoas conversando. Tinha umas 2 ou 3 moderadoras, né, que estavam ali fazendo as perguntas, fazendo a costura das falas e tudo mais. Só que eu acho que eu errei nesse briefing, porque eu fui sozinha nesse dia e eles queriam que o painel ficasse pronto logo que terminasse o evento. Então, assim, as conversas estavam rolando e já estava ali finalizando. Só que a questão era densa, então assédio não é um assunto, pelo menos para mim, que eu acho fácil de escrever coisas que tenham sido ditas de uma maneira correta, então eu tinha que prestar muita atenção no que estava sendo dito para não escrever alguma coisa que distorcesse o que estava sendo falado. Então a importância de ter uma boa colheita, de estar com a escuta atenta, de ouvir o que está sendo dito e conseguir colocar isso no papel de uma forma correta, né, de uma forma que foi falada e não uma interpretação minha. Então isso foi bem difícil na hora e eu estava sozinha e o cliente queria que eu finalizasse logo que terminasse o encontro. E aí isso foi um problema. O que acabou acontecendo? Quando o cliente pede para finalizar depois que termina o evento, né? E você está sozinho, eu acho isso muito difícil. Eu não consigo. Então, o que eu faço ou eu trabalho em dupla, e aí tem uma pessoa que está na colheita e eu fico mais, ou eu fico na colheita e outra pessoa desenha, enfim, a gente troca, né, esses papéis. Para que a gente possa ter uma boa qualidade de escuta junto com a finalização rápida. Se o cliente quer uma finalização rápida, eu sei que eu não vou ter uma tão boa qualidade de escuta. Então, o que foi que aconteceu nesse painel? Aqui, o que acabou acontecendo foi que eu peguei muito palavras-chave e fiz ícones do lado das palavras-chave. O que hoje em dia eu não gosto de fazer, porque eu acho que isso não agrega valor para o cliente, tá? Não é que eu não gosto de fazer porque eu acho chato, é porque eu acho que o cliente precisa ter um conhecimento mais aprofundado do assunto. E aí, se eu simplesmente vou lá, escrevo empoderamento e crio um ícone para isso, eu acho que não fica tão legal, entendeu? Eu acho que isso não, eu não precisava nem estar ali. Ele poderia simplesmente me passar umas palavras-chave e eu poderia criar uma iconografia a respeito disso. Então, assim, não achei que foi tão útil assim essa decisão que eu acabei tomando, porque na verdade eu errei o briefing, porque eu fui sozinha, e aí, justamente por eu ter ido sozinha, eu não consegui fazer uma boa colheita das informações. E aí, gravando ainda a situação desse trabalho, eu fui sozinha, eu tinha que terminar rápido, e não era um encontro de palestra, era um encontro co-criativo, ou seja, as falas são totalmente desestruturadas. É muito mais difícil pegar uma colheita de uma conversa do que de uma palestra, porque quando alguém está fazendo uma palestra, a pessoa pensou minimamente, né, numa estrutura de roteiro. Então, ela vai lá, ela começa, ela faz uma conexão entre os pontos, ela tem um início, tem um meio, tem um fim, ela faz uma conclusão, ela, enfim, tem todo um penso a respeito disso. Então, a comunicação de uma pessoa que faz uma palestra é muito mais organizada do que um bate-papo
com 20 pessoas. Então, assim, foi surreal esse trabalho, assim, eu estava me sentindo super insegura, eu saí super frustrada, eu sei que eu dei o meu melhor naquele momento, mas eu tenho certeza que eu errei o briefing e o escopo desse projeto. Então, mas acontece, sabe? É assim que a gente aprende e é assim que a gente melhora. Então, eu estou contando isso para vocês vocês não cometam esse tipo de erro, né? Então, entenda o que o seu cliente quer. E aí, especificamente para esses trabalhos que são de cocriação, ou seja, palavras, conversas desestruturadas, eu acho imprescindível trabalhar em dupla. Ou então falar para o cliente, ok, durante a conversa eu vou estar somente ouvindo e escrevendo e pegando a colheita das informações e depois eu vou fazer o painel, entendeu? Porque dessa forma, tu tem certeza que tu vai fazer uma boa colheita e vai depois conseguir diagramar isso de uma maneira que faça sentido. E não vai ficar igual isso aqui, em que as coisas ficaram totalmente jogadas, assim, sabe? Tipo, com as palavras soltas e somente meu negócio parou aqui. Eu ainda estou entendendo essas questões tecnológicas de como apresentar, como é melhor apresentar o conteúdo junto com enquanto eu falo, tá, gente? Então, vocês vão ver que isso eu pretendo que evolua. Bom, mas voltando aqui, e aí foi o que acabou acontecendo nesse trabalho. Eu acho que a colheita ficou a desejar, porque eu tinha que entregar rápido. Então, a minha sugestão é, quando for um encontro co-criativo, faça em dupla ou fale para o seu cliente que você vai entregar a ele depois e não assim que terminar o encontro, porque, assim, eu não consigo fazer isso. Se vocês quiserem tentar e conseguir, ótimo, mas eu estou aqui tentando falar para vocês mais de como foi a minha experiência e o que eu acho que pode funcionar e quais são as capacidades possíveis de serem feitas de acordo com o que eu já passei. Bom, e aí voltando para o trabalho, o que acabou acontecendo também foi que na hora eles mudaram um pouco a dinâmica, ia ser um bate-papo, e aí depois eles fizeram umas dinâmicas mesmo durante o encontro, assim, sabe? Então ia ser assim, 1h30 de conversa e depois 1h30 de uma dinâmica que eles iam dividir em grupos e as pessoas iam conversar nesses pequenos grupos, depois ia apresentar e tudo mais. Então, acabou que esse primeiro painel foi sobre o bate-papo. E esse segundo painel foi uma parte do bate-papo e uma parte da dinâmica. E que são essas coisas que eu coloquei entre colchetes, assim, sabe? Isso aqui é meio que o resultado da dinâmica, porque eles queriam essa coisa de criar algumas hashtags, algumas coisas que eles pudessem utilizar na comunicação para viralizar, entendeu? Porque as pessoas que estavam lá eram influentes, né? Pessoas do Instagram, do YouTube e tudo mais, que produziam conteúdo. Então, eles até criaram essas hashtags, assim, tira a mão, hashtag não assedia, hashtag folia com respeito. E aí, depois, eles pediram para eles fazerem... Aí teve essa ideia do assediômetro. Então, isso aqui tudo é uma parte de dinâmica que aconteceu. E para tu ver, assim, não fica claro que isso foi uma dinâmica. Outra coisa que eu acho que eu errei muito feio nesse trabalho é que eu não botei título no painel. Porque na hora, eu não perguntei antes, então, novamente, olha só quantos erros de briefing eu tive e de preparação. Eu não perguntei antes qual eram os títulos, e aí chegou na hora, o que acaba acontecendo muitas vezes com o cliente é que durante o encontro, durante o evento, durante aquele momento que ele está ali tendo que pensar em 1000 coisas, ele não vai te atender bem, ele não vai falar direito contigo. E não é porque ele está te sacaneando, é porque ele está tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E no online acontece também, tá, gente? Porque não é porque as coisas estão online que elas estão mais organizadas. A gente está vendo que evento é sempre assim, tem um monte de coisa que a gente tenta se preparar, antecipar, mas na hora dá problema disso, o fulano está atrasado. Então, assim, acontece. E aí a pessoa não vai conseguir te dar a atenção que tu precisa para fazer um bom trabalho, para fazer uma boa entrega. Então, tudo que tu puder antecipar de conversa com o cliente, tente antecipar para tomar a decisão com ele. E não tomar uma decisão que talvez não seja a melhor, porque tu não sabe direito, tu tem que entender, se conectar com o cliente para fazer uma boa entrega. E aí aqui eu não tinha perguntado o título anteriormente, cheguei lá e falei com
com o pessoal e ninguém sabia me dizer. E eu falei, então eu vou deixar sem, porque é um bate-papo. Eu sugeri algumas coisas que elas não gostaram, que era isso, assim, bate-papo, conversa e tal, não foi bom. E aí a gente deixou sem. O que eu acho ruim de deixar sem título é que o conteúdo me parece que fica um pouco boiando, e eu não sei o que aconteceu primeiro e o que aconteceu segundo, entendeu? Eu acho que é importante ter, de alguma maneira, uma timeline das informações. Então, eu sei que essa folha da esquerda foi a primeira porque foi eu que fiz, entendeu? E aí, só que se uma outra pessoa que não teve acesso a isso aqui, sei lá, manda por e-mail isso aqui, ou manda pelo WhatsApp, tu não sabe o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, relações empáticas começa aqui, mas aí depois vem para assédio. Então, eu acho que tem uma certa linha de construção na conversa, no conteúdo, que é importante mostrar o que é primeiro e o que é segundo. E não ficou claro aqui porque não escrevi, né? Então, novamente, o briefing e a importância desse preparo, né? Outras coisas que eu acho que no geral eu errei assim nesse trabalho foi assim, eu acho que o papel, ele também, como eu já falei, ele não estava muito bem colocado, e aí eu não tinha nenhum papel a mais. Aí vocês vão ver que aqui na hora de digitalizar, eu que digitalizei. E aí eu deixei umas sobrinhas, assim, sabe? Que eu podia depois ter tirado no Photoshop. E aí não ficou tão bom, sabe? Eu prefiro quando realmente fica sem nenhuma marca, né, ao redor do painel. E não foi o que aconteceu nesse caso. Então eu acho que fica com cara de mal acabado, assim, sabe? Então essas foram algumas coisas. E aí agora eu posso falar especificamente da diagramação do painel, né? Trouxe aqui um papel vegetal. Os materiais que eu usei nesse dia. Eu fui escrevendo a lápis e depois eu passei a caneta Pilot preta, que eu gosto muito dessa, que que é a base álcool, Pilot Permanent Marker 400, porque eu gosto de trabalhar com uma caneta base álcool e uma caneta base água, porque quando eu trabalho com duas canetas à base água, e uma é preta e a outra é colorida, e do jeito que eu pinto, as cores se misturam e não fica legal, então muitas vezes borra. E aí por isso que eu faço esse mix de base álcool por preto, até porque também eu acho que o preto ele é muito mais preto na base álcool do que na base água. E a caneta que eu faço a cor, eu geralmente uso base água. E eu gosto muito dessa aqui, que é uma ponta pincel da Bic. É esse estojo aqui. Ele tem 10 cores e ele tem um bom custo-benefício, ele é R$ 40 e ele dura muito, essas canetas duram muito, e a ponta dela é grande, então ela tem uma cobertura bem boa na hora de pintar. Então, quando tu vai pintar, ela cobre bastante o desenho, assim, sabe? Então é bem rápido de pintar com ela, então por isso que eu gosto dessas coloridas aqui. E o lápis, a dica que eu tenho, assim, eu não entendo muito de lápis não, tá? Então eu meio que pego qualquer lápis que eu tenho em casa, isso aqui eu tinha da época da faculdade até, então tem 10 anos. Mas eu uso geralmente qualquer um mesmo, sinceramente. Até os que eu ganho de brinde. E a minha dica é que quando eu vou apontar, ele fica com a ponta muito forte, né? Então, quando tu vai desenhar, como tu está fazendo, depois tu vai ter que apagar ele, tenta não pegar forte na mão na hora de fazer, sabe? Tenta fazer um traço bem suave, assim, só para ter uma marcação para depois, quando tu for apagar, for rápido e fácil. Senão, se tu começar a pesar muito na hora de fazer o lápis, vai ter problema depois na hora de apagar, vai ficar borrado, vai ficar marcado, o papel é muito ruim. Então, esses foram os materiais que eu utilizei. Bom, e aí especificamente sobre
a diagramação do painel, vou falar um pouco dessa primeira aqui. Eu acho que, como eu já expliquei antes, o que eu não gostei foi que eu fiz muito desses ícones com palavras-chave, tá? E aí eu acho que o que é bom disso é que, de alguma maneira, tu trabalha o imaginário das pessoas a respeito disso. Então, por exemplo, no ícone eu tentei trabalhar um pouco da conversa que estava sendo dita pelas pessoas, mas não ficou assim, sabe, profundo como eu gostaria que ficasse. Então, aqui, empoderamento, e eu fiz esse ícone. Tá bom, mas o que elas falaram sobre empoderamento? Não fica claro. Aí, tudo bem, tá perto de autoestima, então tu sabe que de alguma maneira tem a ver com autoestima. Aí aqui eu puxei ainda um negócio e escrevi: se conhecer, conhecer seus limites. Então aqui eu botei uma flechinha. Então eu acho que isso aqui novamente, foi o que deu para fazer junto com os recursos que eu tinha, né, e com o briefing. Mas é um pouco isso. Aí aqui, o que esse assédio não é só toque, foi o que elas começaram falando, né? Então, a respeito disso. Então, isso aqui é como se fosse a introdução, né? Então, dessa conversa, né? Foi a primeira coisa que elas falaram que eu achei que ficou bem forte, e aí eu resolvi fazer grande, né? Outra coisa que eu acho que eu errei foi que aqui elas falaram sobre essa questão do toque, né? E aí aqui elas falaram de novo sobre tocar. Eu repeti o mesmo ícone, tá? Não necessariamente isso, assim, pode ser bom e pode ser ruim. Tem alguns aspectos que eu queria falar sobre isso, tá? Repetir o ícone é bom porque as pessoas gravam que aquela palavra está conectada com aquele símbolo. Então, toque, mão, né? Então tem a coisa do tocar. E aí eu fiz uma mão aberta que tem a ver com isso. Então as pessoas já sabem que elas olham nisso, e aí eu coloquei tanto o símbolo com a palavra, sabe, para ficar claro. Só que não fica tão criativo o painel, né? Só que assim, como eu tinha pouco tempo para fazer e eu estava sozinha, foi o recurso foi a estratégia que eu utilizei, entendeu? Então, novamente, não é que esteja errado, é porque com os recursos que eu tinha, com o tempo que eu tinha, eu fiz isso, e é uma dica que pode funcionar caso tu esteja nessa situação. Ah, eu tô sem tempo e eu preciso fazer as coisas rápido. Então tá, pode desenvolver. Se as pessoas estão falando muito sobre alguma coisa específica, cria então um símbolo para isso e sempre desenha, né, no painel, isso junto com a palavra principal. E aí as pessoas fazem uma associação rápida a respeito disso, né? Então, fica mais claro na hora de fazer essa leitura. Aí as outras coisas que eu geralmente faço, como a conversa ela é mais desestruturada aqui, né, porque é um bate-papo, eu fiz meio que como se fossem algumas linhas, assim, sabe? Então tem aqui algumas linhas de diagramação, tá? Então tem essa primeira linha que eu trabalhei alguns conceitos, aí elas falaram muito sobre a diferença de elogio e assédio, só que não fica claro o que é elogio, quando é elogio, quando é assédio, não chegou a desenvolver muito sobre isso, porque cada uma tinha uma opinião. Então isso também acaba acontecendo muito em encontros co-criativos, que as pessoas não chegam a consensos. Então, como é que eu vou escrever alguma coisa sobre, então tá, quando é assédio é isso, 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 e quando é elogio é isso, 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 sendo que elas não falaram isso, elas não chegaram nesse consenso. Então eu só falei o tópico principal. Então, eu fiquei ouvindo, digerindo o que elas estavam conversando e cheguei à conclusão de que elas não iam chegar à conclusão. Então, coloquei somente isso e dei um destaque com com esse recurso visual aqui, tipo esse balão, assim, né? Para dizer, isso aqui foi muito falado, isso aqui é muito importante. Então, fiquem ligados aí, Globo News, que tem alguma coisa aí que é importante de vocês explorarem. Aí elas falaram algumas outras coisas, legitimada pelo olhar masculino, culpa do vestido. Eu faço bastante isso aqui, olha, gente, esse zigue-zague, tá? Quando eu coloco um ícone de um lado e aí o texto do outro, na parte de baixo eu troco. Então eu coloco texto de um lado e ícone do outro.
o que acaba... Se tu coloca 2 textos muito próximos um do outro, eu acho que fica confuso visualmente. Então, sempre tenta fazer esse zigue-zague, olha, tem desenho aqui, aí tá, daí aqui tem texto. Mas aí aqui, aí ó, por exemplo, aqui tem 2 desenhos, né, que são perto. Então, eu acho que isso aqui fica... Esse desenho, ele tá meio boiando. Esse desenho, ele tá acompanhado do quê? Tudo bem, aqui ele está dizendo, tipo, mulher é diferente de objeto, é isso que eu quis colocar aqui, entendeu? Mas isso que é só um ícone, ele não tá com nada escrito, sabe? Tá solto. E aí aqui, novamente, eu volto a fazer a coisa do zigue-zague aqui embaixo. Então, texto, né? E aí aqui tem desenho. Tudo bem que aqui também é um texto, mas ele está dentro de um desenho, então isso ajuda, sabe? Delimitar o que é desenho e o que é texto e dar esses respiros, né? Então a gente sabe que esse desenho está com esse texto, esse desenho está com esse texto, isso aqui está conectado com... Enfim, aí tu vai entendendo o que faz parte. Aí as setas também ajudam bastante na coisa da conexão, sempre que puder também utilizar setas ajudam a compreender, né? Então, eu te ouvi, e aí depois tem assim, são coisas simples. Então, o eu te ouvi tem relação com coisas simples, e aí fazer essa seta ajuda, né? Então, eu acho que desse painel, assim, no geral, é um pouco isso, né? E aí esse outro foi aquilo que eu expliquei para vocês. Aí elas começaram a fazer uma dinâmica e eu estava ali tentando pegar o que era essa dinâmica, né? E o que as pessoas estavam querendo falar de importante em relação a isso, qual era o resultado e tudo mais. Então, começou com isso aqui de relações mais empáticas, então como desenvolver esse olhar empático, aprender, sensibilizar, horizontalizar, então isso aqui tudo é de uma mesma coisa, que na verdade era uma parte da conversa ainda. E aí, quando começa a coisa da hashtag, já é a parte da dinâmica que elas estavam pensando, sabe? Então, que eram ideias que eles achavam que poderiam ser trabalhadas no editorial. Então, essa coisa do assediômetro, né? Trazer os números, trazer para a pauta. Ambiente seguro de capacitação. Então, como eles iam ter naquela época uma casa, né, de carnaval, e aí eles queriam falar sobre isso, né? Então eles trouxeram, a casa do carnaval, o que vocês acham que tem que ter? Daí perguntavam especificamente, aí queriam saber sobre isso, né? Aí deram uma outra ideia de óculos que filmaria, então, tipo assim, fazer uma reportagem em que a mulher tá com esses óculos sabe aqueles óculos do Google, que ela consegue filmar tudo que ela tá vendo, sem que as pessoas saibam que ela tá filmando, e aí mostrar na cena especificamente o que seria o assédio, né? Porque elas estavam falando que não é só toque, então, novamente, a importância de filmar e deixar claro. Estou entrando aqui já no conteúdo. É muito difícil de fazer isso, gente, porque acaba que, como eu sei o conteúdo que as pessoas falaram, eu fico tentando explicar o conteúdo, mas não é bem isso que eu gostaria de fazer aqui. O que eu queria era que vocês entendessem como eu organizei visualmente toda essa parte do conteúdo, do briefing, da preparação, né, nessa outra parte prévia ao trabalho. Bom, enfim, e aí novamente aqui eu vou fazendo essa coisa do zigue-zague, olha. Então, aqui são onde tem os desenhos, e aí, ao redor dos desenhos, eu coloco os textos. Na verdade, eu sempre começo com os textos primeiro, então, primeiro eu escrevo, tá? Primeiro eu faço isso, e depois eu complemento com uma ideia de desenho para poder ajudar na compreensão dessa mensagem. Mas aqui tem mais umas hashtags que foram saindo, pegador do bem, se deixe paquerar, quando dois querem, tipo, quando dois querem, dois fazem, uma coisa assim. Não pega nada, faça uma mulher sorrir. Enfim, foram ideias de hashtag que eles achavam que poderiam pegar, viralizar, e aí eu fui anotando um pouco disso, mas as coisas iam surgindo muito desorganizadas, então por isso que esse painel está um caos. Mas foi o que deu para fazer, novamente, só explicando o contexto, né? Eu acho que foi isso um pouco que eu queria falar, gente. Não sei o que vocês acharam, se vocês acham que esse conteúdo ajuda a entender um pouco mais dos bastidores também de um projeto de facilitação visual, entender o que é importante de se comunicar com o cliente, entender
como vocês podem trazer perguntas que façam sentido para o cliente, para que ajude ele a pensar. Muitas vezes o cliente não sabe, não porque ele tá de sacanagem, é porque ele realmente precisa da tua ajuda para tomar algumas decisões. Então, é legal de vocês também serem vistos como um consultor, uma consultora dentro desse assunto da facilitação visual. Eu acho que isso agrega bastante valor, sabe? Porque aí o cliente, ele se sente inseguro, tipo assim, é um trabalho muito novo, é uma coisa, um serviço novo que ele está contratando. Então, ter uma outra pessoa que ele está contratando, que ele não sabe direito o que ele está contratando, e que ajuda ele a questionar, a falar, ó, se a gente fizer assim, o resultado vai ser esse, se a gente fizer assado, o resultado vai ser outro. E aí vocês conseguem criar um diálogo de valor para que ele te veja com mais confiança no desenvolvimento desse trabalho, entendeu? Então, enfim, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar. Digam o que vocês acharam, se ajudou vocês a terem uma visão mais clara de como esse projeto pode acontecer, esses projetos de facilitação visual podem acontecer, se vocês se identificam com algum desses erros, se esses erros vocês já cometeram, enfim. Quero muito ouvir também o que vocês têm de dúvida para poder gerar um conteúdo de valor para vocês. A minha ideia aqui é estar justamente trabalhando essas dúvidas principais de vocês, né? Eu estou aqui pensando um pouco sozinha o que eu passei e posso compartilhar, mas não necessariamente isso pode ser útil para vocês ou não. Então, se vocês puderem comentar aqui dizendo se vocês acharam que essa explanação sobre esse caso real deste trabalho foi útil para vocês, se vocês acham que faltou alguma informação, se vocês queriam que eu tivesse explorado mais alguma coisa especificamente, me falem. E só para lembrar também que esse trabalho, eu também estudei o tema antes, tá, gente? Então, eu sabia que ia ser sobre assédio no carnaval, então eu dei uma trabalhada em alguns ícones, né, que eu podia utilizar, né, tipo isso, autoestima, a coisa do espelho, o conteúdo, a coisa do feminino, né, empatia. Aí aqui é interessante também que esse caso, eu já tinha falado em outro vídeo, que eu gosto sempre de fazer as pessoas sem gênero nenhum e sem nenhuma característica, porque eu acho que isso agiliza o meu trabalho e me coloca também enfim, para falar sobre isso de um jeito mais brando, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitos aspectos e que eu sei que eu não vou conseguir representar visualmente rápido em um desenho de uma pessoa. Então eu coloco ela mais assim, tipo, pelada, careca, sem boca, sem nada, porque eu quero só falar que é o símbolo de uma pessoa. Só que nesse caso a gente está falando sobre mulheres. E aí eu acabei, todas as coisas que eu pude colocar, eu botei cabelinhos, então foi a estratégia que eu utilizei para mostrar que eram mulheres. Então eu fui colocando esses cabelinhos porque era uma maneira de tentar representar as mulheres nesse contexto, né? E aí eu fiz isso de uma maneira rápida, eu não botei roupa e eu achei que o cabelo era mais fácil de desenhar, e aí eu poderia também representar mais sobre representatividade, né? Então tinham vários tipos de cabelinhos, então não só um cabelo liso, mas assim, um cabelo Black Power, um cabelo, aí enfim, fui desenhando alguns tipos de cabelos diferentes para tentar trazer um pouco, né, dessa inclusão. Mas então é isso, gente. Me contem o que vocês acharam e como eu posso trazer mais coisas que são importantes para vocês. E obrigada, beijos!